Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E antes de eu começar a falar sobre o tema do vídeo, se inscreva no canal para receber todas as notificações, todos os vídeos que são colocados no canal, dá um like, compartilha, espalhe para outras pessoas sobre o canal, para que todos possam crescer, amadurecer, ter mais conhecimento, mais informação através da palavra de Deus. Eu quero falar sobre um tema interessante. Eu vou falar sobre 2 versículos em cima desse tema, mesmo tendo a mesma tradução, eles significam 2 coisas em opostos, 2 coisas em extremo. O tema que eu quero falar é sobre agradar. Como agradar a Deus? Tem como agradar a Deus? É possível agradar a Deus? Há possibilidade de nós, pecadores, agradarmos a Deus, o Deus que criou todas as coisas, que é soberano, autossuficiente, perfeito, inerrante, imutável. Tem como nós, seres humanos, agradarmos a Deus? Para isso eu vou iniciar com um versículo em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele espera. É interessante esse versículo porque ele mostra que Deus está trabalhando constantemente. Até o próprio Jesus diz que meu Pai trabalha, eu também trabalho até hoje, que ele trabalha para aquele que esperam nele. O que é esperar? É você estar no esperançar de Deus. Você continua vivendo, mas você sabe em quem você está crendo, em quem você mostra a sua fé, mostra a sua prática de vida. Outra coisa que é interessante é que como são lindas as promessas de Deus através da Bíblia. Como são lindas o que Deus faz através da natureza, o que mostra para nós, o que nos revela, como são lindas as palavras de Deus na própria Escritura, na Bíblia, e como é lindo a perfeição de Deus, a presença de Deus. A natureza que Deus criou é perfeita. Em contrapartida, nós vemos um ser humano ignorante, que ignora com o seu autoconhecimento, o seu achismo, a sua sabedoria mundana, que existe um Deus por detrás de tudo isso. Existe o Deus, Criador de todas as coisas, por detrás de tudo. O ser humano ignora, como está em Oséias 4,6. O povo padece por falta de conhecimento, mas não é só o povo de Deus. É a raça humana. Porque ignora a presença de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus e a graça de Deus através de Cristo Jesus. Nós somos abundantemente derramados através de sua graça, através de Cristo. E o ser humano continua ignorante, continua a ignorar tudo que está na frente dele. O sol nasce, a lua aparece, a noite vem, chuva, neve, natureza, tudo está na nossa frente. E o ser humano continua a ignorar. Tudo está na nossa frente e o ser humano continua a viver essa vidinha dele,
essa vidinha contaminada hoje pela mídia, pelas redes sociais, e fazer o seu jeitinho, a sua vontade. E Deus não está preocupado com isso. Com relação ao tema agradar a Deus, eu quero trazer 2 versículos, como eu falei, e o primeiro versículo está: aquele que está em pecado não consegue agradar a Deus. Em pecado, não no pecado. Para podermos entender isso aí, no pecado é na natureza pecaminosa. Adão caiu no Éden e isso encadeou a todos os seres humanos estão afastados de Deus. Todos os seres humanos estão em pecado na natureza pecaminosa. Na natureza pecaminosa. Agora, em pecado é se manter no vício do pecado. É se manter escravizado pelo pecado. É se manter morto, afastado de Deus e pensando e achando que tem Deus. Porque para você ter Deus, você tem que ter Jesus, entregar sua vida para o consumador de toda a glória, que se chama Cristo Jesus. E para isso, o versículo é esse. Romanos 8,8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus, quando criou o corpo humano no Éden, e após a queda de Adão, o corpo se chamou carne. Por quê? Carne é coisa que nos atrai. A natureza carnal humana, a natureza pecaminosa humana, a natureza que o ser humano momentaneamente quer satisfazer. Se você lê o capítulo 8, do versículo 1 ao 11, Paulo traz os extremos entre 2 vidas humanas. O que está na carne é para a morte, e o que está na carne é inimigo de Deus. E ele traz o oposto: o que está em espírito é vida e paz, o que está em espírito é habitação de Deus. Olha a diferença em extremos. E o que está na carne nunca vai conseguir agradar a Deus. Porque estão na carne os desejos da carne, as paixões da carne, a influência na carne é inclinada ao mundo. E o mundo já está condenado por Deus desde Gênesis 3, quando ele dá sentença para Adão. Os que buscam as coisas da carne, todas as coisas da carne estão envolvidas pelo mundo, e em 1 João 5,19, que fala que o mundo está no maligno. O mundo aí é o sistema do mundo, é mau, é carnal, traz vício para cada um de nós. O segundo versículo é o seguinte: aquele que tem fé em sua crença no padrão bíblico de se viver, consegue aproximar de Deus e o agradar. Isso é o que refere o versículo que eu vou trazer para vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar que fé, crença, padrão bíblico, não é padrão seu, nem meu, é padrão estabelecidos na Bíblia. Aproxima-se de Deus através da sua crença, da sua fé, estabelecidos na Bíblia, e consegue agradar a Deus. Então não é do seu jeitinho, é do jeito padrão de Deus. E o jeito padrão de Deus é Cristo. Cristo não é um estilo de vida. Cristo é um padrão de se viver. Cristo, ele tem o seu padrão.
E o padrão de Cristo está estabelecido tudo na Bíblia. Em João 5,39, ele fala que a Bíblia testifica falando sobre ele. Toda a Escritura fala de Cristo, aponta para Cristo, testifica Cristo, porque Cristo é a vida eterna e nele está a vida eterna. Em Hebreus 11,6, que é a referência sobre agradar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé, creia em Deus, ele galardoará, no caso aqui, ele dará suas bênçãos, dará suas promessas, ele tem suas promessas nos lugares celestiais e de acordo com o que você busca, ele libera essas promessas. As promessas não estão no futuro, as promessas estão no agora, no presente, no que você busca. E Deus traz essas promessas para você de acordo com o que você o busca. E olha que interessante, o busca. Vou falar de novo, o busca. Porque é essa referência que é interessante. Há 3 tipos de fé. 3 tipos. A fé natural, a fé sobrenatural e a fé espiritual. A sequência é a fé natural, a fé espiritual e a fé sobrenatural. Os homens de Deus, os grandes, não só na Bíblia, mas fora da Bíblia, grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles tiveram uma fé sobrenatural, conseguiram agradar a Deus. É interessante porque você vê fé e crer. Fé é pistes em grego e crer é pistel. Olha que interessante, crer é teoria, teologia, é o estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus. E fé é o quê? É o você buscar, é você praticar. Tiago fala isso. Se você ouve e não pratica, você está se autocontemplando. Isso se chama hipocrisia. Se você fala no blá 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 e não pratica, você é hipócrita. Se você não busca a palavra de Deus e fala que tem fé, você também é hipócrita. A realidade é essa. Nós temos que compreender que a palavra de Deus é simples. O problema é que nós queremos arrumar um jeitinho nosso para encaixar ela em nós. Ou melhor, encaixar ela em nós, não nós nela. Porque é nós que temos que submeter a ela. Não ela submeter a nós. Nós queremos encaixar. Deixa eu fazer um encaixe aí. Não. Ela tem que entrar totalmente na nossa mente e no nosso praticar. Temos que crer na existência de Deus, nessa prática da nossa fé, para que nós mantermos firmes e esperarmos nas suas promessas. Interessante porque em Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que esperam. Você espera descansar em Deus. E é o firme fundamento das provas que você está tendo, das coisas que está acontecendo na tua vida e você não vê e não consegue entender. Porque você está tendo uma fé nele. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, fala que temos que renunciar à nossa vontade, buscar por santificação, não se contaminar pelo mundo,
renovar, transformar a sua mente, o seu entendimento. Porque não é no seu entendimento que é encaixado, é no entendimento de Deus. E o entendimento de Deus está na Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você não encaixa esse entendimento. Tudo que não está em Deus está morto, está sentenciado à morte. Satanás, quando foi expulso do céu, sentenciado à morte. Deus deu a sentença, criou o inferno para ele. Todos os demônios, a morte. Adão, quando pecou, Deus tirou ele do Éden e se afastou dele, a morte. E todos que se aproximam de Deus através de Cristo, só Cristo é a ponte para termos Deus. Todos que se aproximam de Deus têm que ter Cristo, porque da boca para fora até papagaio fala. É interessante que eu quero trazer aqui, sobre agradar. Agradar nos dois extremos. Presta atenção que o primeiro agradar tenta agradar, mas não consegue, pois está em pecado. A palavra agradar no grego é isso aí, aresco. O segundo agradar, que está em Hebreus 11:8, o que buscam agradar pelo que crê em sua fé de vida em prática, eles conseguem aproximar de Deus. E a palavra é essa, euarestel. Euarestel. Eu não sei como é que pronuncia esse aí. O outro é aresco. Mas interessante, as duas palavras em grego, apesar de ter a mesma tradução, elas têm um sentido e um significado diferente. Presta atenção no que eu vou mostrar. Tenta. O outro busca. O outro tenta e continua tentando. O outro não, se entrega. Dependência. Busca. Ele realmente quer. Ele realmente luta. Ele realmente faz. Ele realmente pratica. Não é da boca para fora. Não é o jeitinho. Deus não está preocupado conosco. Presta atenção nessa finalização. Com o que você acha, com o que você pensa, com o que você imagina e com o que você presume. O padrão de Deus é Cristo e está tudo estabelecido na Bíblia. Deus não está preocupado com o que você pensa, acha, imagina e presume. Ele não está nem aí. Pode ter certeza disso. Você que está assistindo esse vídeo pode ter certeza disso. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que ele estabeleceu, que o padrão é Cristo e tudo está na Bíblia. Ele está preocupado com isso. Esse é o padrão. Essa é a minha forma de pensar. Ponto. Acabou. Esse é o Deus das Escrituras. Agora, quando você começa a entender e começa a buscar e ver que não é do seu jeito, que não é do seu pensar, não é da sua forma, não é da sua imaginação, não é da sua presunção, é do jeito dele, é da forma dele. Aí você começa a entender que você tem que ser mudado. Mudar a sua mente, renovar a sua mente, trago reformas na sua mente, como você vê, para você entender, com relação à reforma de casa, aí você traz uma reforma na sua casa para que isso mude e chega ao padrão estabelecido por Deus. Essa é a forma de Deus agir. E aí é o fim. Como eu falei, vou trazer outros vídeos com relação a temas diferentes, além de pregações, não só de pessoas que eu conheço, mas também
a possibilidade também de levar a palavra, e nós sabemos que a caminhada de nosso Senhor Jesus para sua volta está próxima. Agradeço a todos que seguem o canal, agradeço a todos que compartilham, que dão like, porque tudo está na vontade de Deus, em Cristo Jesus. A todos, graça e a paz. Agradeço ao nosso Senhor Jesus por mais esse vídeo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. A honra e glória somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Bye bye.